E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um teorema bastante interessante, que é o teorema da superposição e a aplicação dele na análise de circuitos, tudo bem? Então, antes da gente começar, não esqueçam, por favor, de deixar o like nesse vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros. Muito bem, gente. O teorema da superposição, ele não é uma coisa exclusiva da análise de circuitos, né? Ele é aplicável na análise de circuitos, porque superposição sempre pode ser aplicada quando você está lidando com grandezas lineares, né? Então, assim, vou fazer uma revisão muito rápida do conceito de linearidade, que é o seguinte, né? Se a gente tem uma função f de x que é linear, então ela satisfaz o seguinte: f de x mais y é igual a f de x mais f de y, né? Ou seja, o f da soma é a soma das f's. Significa o seguinte: você tem uma grandeza que depende de parâmetros, ok? Ou seja, a grandeza f depende de parâmetros x e y. Então, a grandeza avaliada na soma desses parâmetros, né, ou seja, com todos eles atuando, é a mesma coisa que você avaliar essa grandeza em cada um dos parâmetros separadamente e depois somar os resultados. Esse é o conceito de linearidade, né? E assim, claro que eu estou tratando com nem perto, né, do formalismo completo que a gente pode fazer isso, mas é só uma ideia, né? Da mesma forma, os nossos circuitos também são lineares, né? Assim, você consegue verificar que a grandeza é linear quando você chega num sistema de equações lineares, você pode representar aquilo por uma matriz, né? Tem várias formas, tem o formalismo, que demonstra quando uma grandeza é ou não linear, só que não é objetivo a gente falar disso aqui agora. Mas, como que a gente traduz isso para a teoria de circuitos? Eu tenho aqui um exemplinho, né, esse circuito bem simples, mas ele vai ilustrar bem. E vamos supor que eu quero calcular a tensão aqui, ó, em cima desse resistor, essa tensão V0. Essa tensão V0, ela surge como? Devido a uma contribuição da fonte de tensão e a uma contribuição da fonte de corrente. Então, se eu quiser saber a tensão resultante, eu posso, a princípio, nós vamos verificar isso, eu posso avaliar a tensão gerada apenas pela fonte de tensão, depois a tensão gerada apenas pela fonte de corrente, e eu somo os resultados. Isso é uma coisa que já é feito, né, em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, no eletromagnetismo, quando a gente vai resolver problemas de campo elétrico. Você tem uma distribuição de cargas elétricas lá, né? O que a gente faz? A gente pega o campo elétrico proveniente de cada carguinha individualmente e soma os resultados, né? Em cima de um ponto. E aí a gente tem o campo elétrico total naquela região. Basicamente porque o campo elétrico é uma grandeza linear, então você pode aplicar o princípio da superposição. Você pode calcular campos elétricos separados e somar eles no final. Aqui é a mesma coisa. Posso calcular tensões separadamente e somá-las no final, né? Ou correntes, enfim, qualquer que seja uma grandeza ali a ser avaliada. E a gente vai verificar isso aqui, tudo bem? Não é então uma demonstração do teorema, é mais uma verificação, mas eu acho que é muito mais palatável, tudo bem? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou resolver esse problema usando tensões de nó. Então vou equacionar esse nó Ezinho aqui, tudo bem? Como que a gente faz isso? Já estamos careca de saber, né? A corrente que vai aqui para o lado esquerdo, ela é a diferente potencial sobre a resistência, né? Então vai ser E menos Vs sobre R1, diferente potencial sobre resistência. Agora a corrente que desce, né? Vai ser simplesmente E sobre R2. E a corrente que sai, na verdade, é menos a corrente que entra, né? Ou seja, menos IS, isso aqui igual a zero, ok? Agora a gente vai analisar esse mesmo circuito, mas com uma fonte por vez. Então, primeiro eu vou jogar fora a fonte de corrente. Significa o quê? Eu abri aquela parte do circuito, né? Porque corrente zero é ter um circuito aberto. Então, eu vou ter isso aqui, né? Fonte de tensão, resistência, resistência. Beleza? E só, né? Aqui é VS, aqui é R1, aqui é R2. E eu quero simplesmente calcular essa tensão aqui, né? Ó. VO', não é igual ao VO, né? E aí, gente, aqui é só um divisor de tensão, mas eu não vou fazer pelo divisor de tensão, vocês já vão entender por quê. Eu vou meio que forçar a barra e usar tensão de nó de novo. Então, eu vou chamar esse nó aqui de E'. Então, a corrente que vai para a esquerda, mais a corrente que vai para a direita, tem que dar zero. Qual que é a corrente que vai para a esquerda? É E' menos Vs sobre R1. Concordam? A corrente que vai para a direita é E' sobre R2. Isso tem que dar zero, ok? Agora vamos tirar a fonte de tensão, né? Tirar a fonte de tensão é botar um curto-circuito no lugar dela. Então eu vou ter dois resistores em paralelo com a fonte de corrente. Então eu tenho aqui IS, certo? Em paralelo com um resistor, em paralelo com outro resistor. Aqui é R1, aqui é R2. E a gente quer calcular essa tensão aqui, VO, duas linhas. Tudo bem? Só chegar
essa galera um pouquinho aqui para o canto. E aí, eu vou, de novo, usar tensões de nó, ok? Eu estou resolvendo tudo pelo mesmo método porque vai ser mais fácil de manipular as equações depois. Se eu ficar usando um método para cada caso, fica um pouco chatinho, beleza? Aqui eu vou chamar de E duas linhas. Então, vamos lá. Corrente que vai para o lado esquerdo é menos a corrente que entra, né? Vou deixar ela por último. Então, vou botar a corrente que desce aqui para o resistor R1. É E duas linhas sobre R1. Mais a corrente que desce em R2. É duas linhas sobre R2, menos a corrente que entra, né? Então, menos IS igual a zero. Tudo bem? Essa equação aqui eu vou chamar de 1. Essa equação aqui eu vou chamar de 2. Esse 2 ficou bem feio, hein? 2. Então, vamos fazer aqui, gente, 1 mais 2. Beleza? Vou somar essas equações. Chegar aqui um pouquinho para o lado de novo, só para caber aqui, né? Somando as duas, observem, todo mundo que tem R1 no denominador vai aparecer o seguinte: E' mais E duas linhas menos VS dividido por R1, ok? Vou chegar aqui para o canto, senão não vai caber, né? Aqui acho que já tá bom. Mais, quem tem R2 no denominador? E' e E duas linhas. Então, mais E' mais E duas linhas dividido por R2 menos IS, tudo isso igual a zero. E aí, gente, eu peço que vocês comparem esse resultado com esse resultado. Fazendo uma inspeção direta, né, a gente conclui imediatamente que E tem que ser igual a E' mais E duas linhas. Como o potencial ali em relação ao nó de referência, né, isso é a mesma coisa que a tensão. Então, eu tenho que V0 é igual a V0' mais V0 duas linhas. Ou seja, o princípio da superposição, o teorema da superposição, é válido aqui, né? Ou seja, a gente demonstra que se eu pegar a contribuição de todas as fontes, né, no meu circuito para aquela tensão, é a mesma coisa de eu pegar a contribuição de cada fonte separadamente e somar no final, né? V0' é a tensão proveniente unicamente devido à fonte de tensão. V0 duas linhas é a tensão proveniente unicamente pela fonte de corrente. E se eu somar as duas, dá exatamente o V0. Tudo bem, gente? Então esse é o teorema da superposição. Ele é útil, obviamente, quando você tem muitas fontes no circuito. E aí vai dar muito trabalho você resolver ele de uma vez, então quebra ele em casos mais simples, tudo bem? Ele também é aplicável em outros casos, quando a gente for estudar, por exemplo, amplificador operacional, para a gente deduzir as equações do amplificador, que também é bastante útil, tudo bem? Mas essa é a nossa visão inicial do teorema. Vamos então, gente, fazer uma aplicação aqui do teorema da superposição. Tem aqui um circuitinho, né, com duas fontes, e a gente vai avaliar V0 e 0 usando uma fonte por vez, tudo bem? Eu, sendo bem sincero, não uso tanto o teorema da superposição, uso ele mais em outros casos, mas a gente vai fazer usando ele só para vocês compararem, né? Ver mais um método aqui, porque se fosse eu faria por tensões de nó diretamente, e é isso aí, né? A gente teria na verdade 4 nós, mas enfim, vocês vão ver aqui que é uma forma alternativa, né? Então, eu vou primeiro sumir com a fonte de tensão, ok? Se eu sumir com a fonte de tensão, isso aqui vai virar um curto-circuito. E aí, observem só, quando isso vira um curto-circuito, toda essa parte de baixo aqui, até esse ponto, é o mesmo ponto, né? Então aqui, ó, é 0, 0, 0, 0, nosso nó de referência, certo? O que significa isso? Que esse resistor de 45 ohms está conectado na referência também. Então, ele está conectado na referência e nesse ponto. Então, ele na verdade está aqui, ó, em paralelo com esse cara. E aí eu não vou escrever ele aqui em cima, não. Tudo bem? Uma coisa delicadíssima quando a gente faz superposição é você redesenhar o circuito da maneira certa, porque às vezes ele vai estar bem feio, mas se você analisar ali os pontos, você vai ver que na verdade o circuito está bem simplificado. Tudo bem? Então, ele vai ficar assim, né? Nós temos aqui um resistor de 60, um resistor de 20, a fonte de corrente, aí aqui vem 5 ohms, 5 ohms, 10 ohms e 45 ohms, beleza? Esse aqui é o nosso circuito. Então, vamos lá. 5, 10, 45, 5 de novo, 2, 20 e aqui 60, beleza? Quem que a gente quer calcular? Quero calcular essa tensão aqui e essa corrente aqui, né? I0', V0', tudo bem? Gente, observem só, o V0 ele é muito tranquilo. Por quê?
A corrente de 2 amperes ela está indo para a esquerda. Então ela vai dividir entre os resistores de 60 e de 20. Então basta usar um divisor de corrente, né? Ou posso calcular a resistência equivalente e ver a tensão, né? Tanto faz. Vou usar o divisor de corrente porque eu gosto de usar conceitos que a gente aprende depois, né? Então, a tensão V0' é simplesmente igual a 20 vezes a corrente do divisor de corrente, né? No caso, menos 20, porque a polaridade está invertida, né? Menos 20 vezes a corrente é 2, vezes o resistor oposto, 60, dividido pela soma, que é 60 mais 20, que é 80, né? Agora, olha só, posso cortar um zero com esse zero. 20 vezes 6, 120, vezes 2, 240. 240 dividido por 8 dá 30. Então isso aqui vai dar menos 30 volts, ok? Agora, para calcular a corrente, né? Eu posso usar, por exemplo, ali, uma tensão de nó, né? Porque aqui, olha só, não está tão simples de analisar. Eu posso pegar aqui, chamar isso aqui de E1, isso aqui de E2, né? Por que eu estou falando isso? Porque até dá, gente, para você fazer uma associação de resistores ali grandona e descobrir qual que é a resistência equivalente. Só que depois a gente vai ter que desfazer essa associação. Aí eu não gosto muito. Eu prefiro fazer de outro método, tudo bem? Ou vocês fazem do jeito que quiserem, eu vou usar aqui tensões de nó, porque eu tô com vontade. Então, equacionando o nó 1, né? A gente tem o seguinte: corrente que desce é 1 sobre 5, mais corrente que vai para a direita é 1 menos E2 sobre 5, mais a corrente que sai. Então, mais 2 igual a 0. Tá certo isso aqui? Tá certo, certinho, né? Beleza. Ok. Agora, a gente tem o seguinte, né? Nó 2 vai ser E2 menos E1, E2 menos E1 sobre 5, mais E2 sobre 10 mais E2 sobre 45 igual a 0, beleza? Então, vamos melhorar esse sisteminha, né? Multiplicando a primeira equação inteira por 10, por 5, quer dizer, vai ficar 2E1 menos E2 igual a menos 10. Então, 2E1 menos E2 igual a menos 10. E aqui, múltiplo tudo por 45. 45 não, né? Por 90, que é o múltiplo de todo mundo ali. Então, 90 por 5 dá 18. Então, aqui vai ter 18. Mais 9, 27. Mais 2, 29, né? Então, o E2 vai aparecer aqui menos 29. Então, aqui é 18 é 1, negativo. Mais 29 é 2. Isso aqui é igual a 0. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação de cima, gente, vou multiplicar ela por 9. Então, aqui é 2. Aqui vai aparecer um 9 e aqui um menos 90. Então, 18 menos 9 é 2, igual a menos 90. Porque aí, se eu somar essas equações, né, a gente obtém o seguinte. Somando elas aqui, vai ficar esse corta com esse. 29 menos 9 dá 20. Então, 20 é 2, igual a menos 90. Então, o E2 é igual a menos 9 sobre 2, certo? Então, o I0' é igual a E2 sobre 45. Ou seja, 9 sobre 45 é 1/5. Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre 2 vezes 5, que é 10. Ou seja, menos 0,1 ampere. Ok, gente, achamos a tensão e a corrente em função da fonte de corrente presente. Agora vamos anular a fonte de corrente, vai arrancar ela aqui fora, e colocar a fonte de tensão. Então, do outro lado, a gente vai obter o seguinte. Vou desenhar o circuito do mesmo jeito, por enquanto. Aqui é 10, aliás, 60 e 20, né? 60, 20, a fonte de tensão, que é 10. Aí aqui tem o resistor de 45, né? Aqui desce, vem para cá 5, vem para cá 5, vem para cá 10, né? Se eu não me engano, é isso aqui, 5, 5, 10, perfeito. Então aqui é 5, 5, 10, 45. Beleza, o circuito bem esquisito, né, gente? Mas, lembrando que eu quero calcular isso aqui e isso aqui, né? Então aqui V0, duas linhas, e 0, duas linhas. Gente, apesar desse circuito estar muito esquisito, eu consigo organizar ele com uma certa tranquilidade. Olha só, esse potencial aqui e esse aqui definem uma diferença de potencial.
Mas, se aqui é A e aqui é B, né? Aqui é B também. Então, esse cara está em paralelo com todo esse aqui, né? Então, vou fazer esse desenho, tudo bem? Vai ficar algo desse tipo, observe. Isso vai dar 10, fazer ele mais baixo aqui. Aí, vai vir aqui o primeiro ramo, que é 60, e depois 20. Aí aqui vai vir 45. Depois, 5 mais 5 é 10. Uma associação paralelo de 10 com 10, ok? Então, eu vou até fazer aqui um pouquinho melhor. Descer aqui um pouquinho mais. Aqui. E aqui. Esses dois circuitos são absolutamente iguais, tudo bem? 10, 60, 20, 45, 10 e 10. Quem que a gente quer calcular? Essa corrente que vem aqui, fazer em azul, né, já que é o que a gente está usando. I0, duas linhas, é o que desce. E essa tensão aqui, né? V0, duas linhas. Isso aqui eu vou fazer por resistência equivalente, né? Porque está muito tranquilo. Quem que é a nossa REC, né? Resistência equivalente, olha só. 10 em paralelo com 10, dá 5. Somado com 45, 50. Aqui eu tenho 80. Então, isso é 80 em paralelo com 50. Tudo bem? Quanto que dá isso? 80 vezes 50, 4.000. 80 mais 50, 130. Então, esse aqui é 4.000 sobre 130, ou seja, 400 sobre 13. Então, quem que é a nossa corrente I? Corrente total, ela é 10 dividido por 400 sobre 13, ou seja, é 130 sobre 400, que é a mesma coisa que 13 sobre 40. Tá feio, mas vocês vão ver que vai dar bonitinho, ok? Quem que é a corrente I0, duas linhas? É um divisor de corrente, né? Então, o I0, duas linhas, ele é igual a corrente I, 13 sobre 40, vezes resistência oposta, 80, sobre a soma, né? Que é 130. Tudo bem? Então, observem que 80 com 40 dá 2, 13 com 130, aparece um 10 aqui, certo? Então, isso aqui é simplesmente igual a 0,2 ampere. Tudo bem? Quem é a tensão V0, duas linhas? Ela é igual a, observem, eu vou só fazer uma coisa aqui, tá? O 0,2 tá certinho, mas eu só vou escrever ele aqui de um outro jeito também, que é o seguinte, aqui vai aparecer 2 sobre 10, né? Que é a mesma coisa que 8 sobre 40, ok? Por quê? Se eu tenho 8 sobre 40 para um lado, e a corrente total é 13 sobre 40, a corrente que desce aqui, chama ela de I1, né? I1, ela é simplesmente igual a 5 sobre 40, concordam? Porque tem que ser o resto da corrente. Então, a tensão V0 é simplesmente menos 20 vezes o I1, ou seja, é menos 20 vezes 5 sobre 40. 20 sobre 40 dá meio. 5 sobre 2, isso dá menos 2,5 volts. Tudo bem? Só apagar esse cara aqui que ficou um pouquinho feio. Vocês entenderam. Então pronto, gente. Calculei V0 e I0 nos dois casos. Então, quem que é? Vou chegar essa turma toda aqui para cima, para caber. Beleza? Quem que é a minha tensão V0? Ela é V0' mais V0, duas linhas. O V0' deu menos 30, com menos 2,5 dá menos 32,5 volts. Quem que é o I0? O I0 é o I0' mais o I0, duas linhas. O I0' deu menos 0,1. O I0, duas linhas, deu 0,2. Ou seja, isso aqui vai dar 0,1 ampere. Ok? Essas aqui são as nossas respostas. Tudo bem? Vocês veem que, por exemplo, aqui eu consegui fazer o problema de forma 100% analítica, né? Eu fui fazendo aqui, não tive que recorrer a nenhum recurso numérico. Se eu fosse resolver o problema na íntegra, né? Eu ia ter realmente 4 nós para analisar ou 4 malhas, né? Que dá trabalho do mesmo jeito. Então, eu teria que resolver um sistema 3x3, provavelmente, porque você está tentando fazer tudo de uma vez. Se você quebra o problema em partes menores, talvez ela você consiga fazer de forma analítica, enfim, você consegue simplificar. Então isso é uma das utilidades da superposição. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, então. Eu vejo vocês no próximo vídeo.